A cidade de Santa Helena de Guairém está localizada na fronteira com o Brasil e nela foi relatado por testemunhas um conflito entre guardas nacionais e civis. E segundo relatos, depois da chegada do exército de Maduro, a cidade teria amanhecido vazia e totalmente destruída. Com veículos e ônibus queimados, a cidade, que fica a 15 quilômetros da fronteira com o município brasileiro de Pacaraima, no estado de Roraima, e tem aproximadamente 30 mil habitantes, estaria deserta depois do conflito do final de semana. A cidade foi fundada em 1929 e sua principal atividade econômica é a extração de diamantes. Seus atuais moradores são as famílias dos homens que trabalhavam ou dos que ainda trabalham nas minas de diamantes. A questão é que, justamente por conta da enorme riqueza localizada na região, o Brasil deve, como já mencionado em vídeos anteriores, ter bastante prudência antes de tomar qualquer iniciativa de guerra, uma vez que outras nações poderiam se aproveitar do conflito com a Venezuela para tentar alastrar a guerra pela floresta amazônica, intervindo depois dentro do território brasileiro. Além disto, embora seja quase unânime nos governos do Ocidente a ideia de que Nicolás Maduro deve ser apeado do poder, não é unânime nem a forma como isto deve ser feito e muito menos quem deveria lhe tomar o lugar, sendo que países como a Itália, que, em minha opinião, percebem uma estratégia globalista se desenvolvendo na região, não reconhecem Guaidó como presidente e pedem novas eleições. Imagens de militares venezuelanos jogando pedras para dentro da fronteira do Brasil e, segundo relatos de alguns, até atirando, têm circulado nas redes sociais. Entretanto, verdade precisa ser dita, dentro do território brasileiro haviam cidadãos que aparentemente eram venezuelanos refugiados aqui, que também jogavam pedras em direção aos soldados venezuelanos. É questionado a possibilidade de existirem agentes provocadores que querem impulsionar a opinião pública brasileira a aceitar que o Brasil ingresse na guerra com a Venezuela. Como já dito, que o ditador Maduro deve ser apeado do poder, não há dúvidas. Porém, o que quase ninguém está falando é que o Brasil deve tomar bastante cuidado para não ser utilizado como marionete por interesses globalistas que visam se apropriar não só da riqueza venezuelana, mas, se possível, alastrar o conflito, inclusive para dentro de nossas fronteiras brasileiras. Com a notícia de que a Venezuela alocou nas fronteiras sistemas de defesa antiaérea de fabricação russa, as chamadas baterias S-300, começaram a circular neste final de semana imagens de rotas de aviões, sendo que 100% deles estariam fazendo o contorno no entorno da Venezuela para evitarem serem atingidos por eventual míssil antiaéreo. Assim, aviões comerciais, como, por exemplo, os que voam com turistas que vão visitar os parques de diversões de Orlando, circundam, então, o país. Em 2014, 298 pessoas morreram quando um Boeing 777 foi abatido sobre territórios separatistas pró-Moscou na Ucrânia. A culpa ainda é discutida, mas a arma utilizada teria sido um lançador russo Buk-M2, que a Venezuela também opera. A Venezuela está combinando canhões de curto alcance ZSU-23, mísseis lançados do ombro de soldados Igla-S e o S-300VM. A Rússia, segundo alguns analistas, é líder mundial em defesa antiaérea e, embora o S-300 não seja seu modelo mais moderno, é bastante eficaz. Há 2 baterias, oficialmente, do modelo no país, cada uma com 12 lançadores. Elas podem rastrear até 64 alvos a 250 quilômetros de distância. Os mísseis comprados por Caracas em 2013 podem atingir 12 aeronaves ao mesmo tempo, de 120 quilômetros a 250 quilômetros de distância. Não há nenhum tipo de míssil na região que possa atingir alvos em solo, seja brasileiro ou venezuelano. Pacaraima fica na linha de frente nas cidades brasileiras que estão próximas à fronteira.
e o hospital da cidade brasileira teria recebido 9 baleados em estado grave no conflito de Santa Helena. O diretor da unidade classificou a situação como um cenário de guerra, atípico aos dias comuns desde que a imigração se intensificou. Durante o conflito, chegou a faltar energia em Santa Helena. Os telefones ficaram sem sinal e a internet caiu. Hoje tudo teria voltado ao normal, a internet com falhas, mas tendo conseguido comunicação. Roraima é o estado diretamente mais interessado no que ocorre na Venezuela, pois, além da possibilidade real de uma guerra, é o único estado brasileiro que não é ligado ao Sistema Interligado Nacional, o SIN, de energia, e tem o abastecimento dependente do país vizinho. Há 17 anos que Roraima recebe energia da Venezuela por meio do linhão de Guri. A subestação de energia foi inaugurada em 2001, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso e o então presidente venezuelano Hugo Chávez. No entanto, o estado enfrenta a instabilidade elétrica. Somente este ano foram 36 blackouts. A solução seria a construção do linhão de Tucuruí para ligar Roraima ao SIN. Mas as obras não foram autorizadas por índios Waimiri-Atruari. As ambulâncias que transportam as vítimas têm sido autorizadas a passar pelo bloqueio da Guarda Nacional na fronteira e o Brasil tem sido solidário com os venezuelanos. O acesso, no entanto, segue fechado para veículos e pedestres, e venezuelanos se arriscam entrando no Brasil por rotas clandestinas. Como isto interessa diretamente ao Brasil, vamos acompanhar com especial atenção as tensões que aumentam dia a dia na região. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.